estar a fazer um caso de uma tentativa que é legítima, teve no Parlamento, para abrir uma revisão constitucional extraordinária, quando havia aberto um processo de revisão ordinário que contemplava projetos, incluindo o do PSD, que tinham a sua preocupação. Estar a fazer disso um caso agora na campanha, não é fazer um caso, os animais não tem mais nada para dizer. Reféns de interesses político-partidários. Inês Sousa Real. Os animais, no seu sofrimento e na sua vulnerabilidade, não podem ficar reféns. O Partido Social Democrata tem no seu programa, desde 1974, a preocupação ecológica. O Partido Social Democrata colocou um enfoque muito grande no ambiente na primeira AD. Colocou nos 10 anos de governação do professor Cavaco Silva foi onde se deu quase tudo aquilo que foi importante na reformulação das leis da área ambiental, a lei de bases do ambiente, o legado de Carlos Pimenta, que nós depois recuperámos noutras fases da governação, por exemplo, com José Eduardo Martins, por exemplo, com Jorge Moreira da Silva. Nós temos muito trabalho do ponto de vista da garantia... Como é que vem falar da matéria ambiental quando depois vota contra, por exemplo, da garantia, preservação da biodiversidade? Agora quero dizer uma coisa. Ou na operação influência da suspensão dos projetos. Em equilíbrio com outros valores que são igualmente importantes. Também com o bem-estar das pessoas, em primeiro lugar, e com a valorização do mundo rural, com a valorização da agricultura. Nós não somos fundamentalistas. Nós achamos... também não. E vou-lhe dizer uma coisa. Sabe, eu fui a 308 conselhos, que são todos quantos Portugal tem. Eu falei com milhares de agricultores. Eu vi na agricultura portuguesa uma grande preocupação das pessoas em valorizar a biodiversidade, os valores ambientais, a transição climática. Vi mesmo interesse em poder usufruir da evolução tecnológica, da investigação e da inovação. Os agricultores portugueses que a Inês Sousa Real desdenha são importantíssimos, são um setor estratégico para termos mais autonomia e capacidade alimentar, para termos o território ocupado, para termos os campos cultivados e, com isso, evitar muitas vezes o seu abandono e o flagelo dos incêndios florestais. Nós defendemos a valorização do mundo rural e da agricultura como estratégico para dinamizar o território, para fixar pessoas. Falou de incêndios florestais, deixa-me avançar, porque o tempo voa. Inês Sousa Real trouxe os bombeiros para a luta dos polícias. Nós temos aqui uns valores já avançados, só mesmo para PSP, GNR e guardas prisionais. Primeiro falou-se em 154 milhões, depois falou-se em 600 milhões. Este suplemento de risco para os bombeiros defende-o nos mesmos moldes, nos mesmos valores? Acha que faz sentido juntar tudo no mesmo processo? Avançamos no tema. Permita-me só que não posso deixar passar aqui em branco uma questão, que é: nós não desdenhamos os agricultores. O PSD não acompanhou o PAN quando propusemos, por exemplo, o incentivo à agricultura biológica e os modos de reconversão para boas práticas. Nós estamos ao lado da agricultura quando defendemos o combate às alterações climáticas e que é preciso garantir uma aposta na economia verde, porque é a economia verde, inclusive ao nível da agricultura e florestal, que nos vai trazer precisamente mais de 24 milhões de postos de trabalho. No que diz respeito quer às forças de segurança, quer aos bombeiros, o PAN defende efetivamente a valorização profissional, quer a reconhecimento do subsídio de risco, quer o direito à reforma antecipada. Para nós é fundamental que o Estado olhe para estas profissões e não se lembre só delas no verão. Agora, o PAN tinha apresentado uma proposta que efetivamente visava esta valorização. Ela foi rejeitada pelo PS e pelo PSD no final da legislatura, quando efetivamente tínhamos a possibilidade de fechar em especialidade este projeto que ia valorizar os bombeiros, até porque nós não nos podemos esquecer que estes profissionais têm uma exposição ao risco muito maior e são os aliados inestimáveis das alterações, ou do combate às alterações climáticas, a par daquilo que é o cotidiano de emergência do dia-a-dia, que também fazem o socorro, quer às populações, quer na dimensão da proteção animal. E é uma decisão sustentável financeiramente, no seu entender? É uma decisão que, em nosso entender, deve ser encarada como efetivamente sustentável, porque nós não podemos continuar, por exemplo, a desperdiçar cerca de 2,2 mil milhões de euros em projetos como a Operação Data Center veio pôr a revelar, e que nem sequer houve a transparência de sabermos com quem é que se tinha sentado os nossos governantes. E o PAN propôs, por exemplo, que se houvesse uma lei da transparência e de regulamentação do lobby, e o PSD votou contra. Votou contra esta lei que estava prestes a poder entrar em vigor agora mesmo. Não votou nada contra. O PSD apresentou um projeto. Apresentou um projeto e não houve votação final. E não houve votação final. Portanto, eu não estou no Parlamento há uns anos, mas estou bem informado. Eu sei que a Inês Sousa Real aproveita estes debates para fazer uma revisão de tudo aquilo que fez no Parlamento e está no seu direito, porque também estamos aqui para prestar contas. Já concluiu? Tem que ser rigorosa. Eu ia corrigir aquilo que estava a dizer. Já terá o seu tempo, Luís Montenegro. Precisamente para ser rigorosa, ia concluir o que estava a dizer. Não só votou contra a suspensão dos projetos da Operação Data Center, como
adiou protestativamente a lei que visava regulamentar o lobby e garantir a transparência no nosso país. Luís Montenegro, antes de falarmos nomeadamente destas empresas, o que é que vai acontecer a elas e estas explorações que estão no âmbito também da Operação Influencer, pergunto-lhe o mesmo. Faz sentido trazer os bombeiros para este processo dos polícias, dos guardas? Faz sentido um pacto alargado, uma espécie de pacto de regime, como eles pedem, entre o PSD e o PS, já nesta fase, ainda antes das eleições? Antes das eleições, creio que não, porque nós estamos na altura agora de confrontar os nossos programas de desenvolvimento económico, social, de recuperação de tudo aquilo que foram perdas significativas que os serviços públicos deram em termos de incapacidade de resposta à população portuguesa. Nós estamos concentrados agora em dizer ao país como é que se consegue criar mais riqueza, como é que, pagando menos impostos, podemos estimular maior produtividade e maior capacidade de pagar melhores salários, como é que podemos reformular o sistema, o serviço e o sistema de saúde público. Mas não como se foca nesta questão dos polícias e dos bombeiros. Porque isto tem a ver com isso. Podermos recuperar a perda de qualidade e de exigência na escola pública, podemos dar uma resposta às lacunas e às carências de habitação. E há um problema na administração pública que é transversal. Há falta de recursos humanos, há falta de atratividade para as carreiras de quase todas as áreas de intervenção da administração. É nas forças de segurança, mas não é só, é nas forças armadas também, é nos bombeiros. Hoje, eu também já estive em centenas de instituições, de associações humanitárias, onde o problema tem muito a ver com as condições que se pode dar, quer para o voluntariado, quer para os bombeiros profissionais. É necessário criar um estatuto do bombeiro. Então não faz sentido trazer os bombeiros para este processo, no seu entender? Faz sentido que nós possamos estudar um modelo remuneratório e um modelo de carreira também nos bombeiros e sendo transversal da administração pública de uma forma que tem que ser negociada, tem que ser uma forma que tem que ser gradual. Nós não vamos poder, mesmo mudando de governo, como vamos mudar, mesmo tendo a Aliança Democrática uma propensão para chamar para a administração pública bons quadros, seja na área da segurança, na área da defesa, na área da justiça, na área da proteção civil, chamar bons quadros, e depois, claro, na área da saúde e da educação, chamar bons quadros é preciso pagar-lhes bem, é preciso dar-lhes uma perspectiva de progressão na carreira, é preciso haver incentivos. Mas não vamos dizer às pessoas... Nesta fase, não vamos dizer às pessoas que vai ser de março para abril de 2024 que tudo isso se vai resolver. E neste Real, faz sentido um pacto de regime nesta fase? Como pedem as classes que estão neste momento a reivindicar esse complemento, esse subsídio de risco, por assim dizer? No entender do PAN faz todo o sentido. Nós temos de uma vez por todas de chegar a um compromisso transversal às várias forças políticas em relação a serviços essenciais para o país, quer, neste caso, os agentes da GNR, da PSP e os bombeiros, quer na dimensão dos professores e das suas justas reivindicações, mas eu não posso achar... Como é que entende a falta de interesse, então, de Luís Montenegro em assumir esse pacto? Eu ia precisamente tocar aí. Eu não posso deixar de referir que o PAN, com apenas uma deputada, foi o partido da Assembleia da República da oposição que mais fez medidas aprovarem e influenciou a governação. Não foi o PPD-PSD com 77 deputados. O PAN dá-se muito melhor com o Partido Socialista do que nós. O Partido Socialista tinha uma maioria absoluta. Nós conseguimos, efetivamente, garantir vamos falar que sério. não só tínhamos aprovado o alargamento da tarifa social de energia para mais de 200 mil famílias, fazendo a diferença financeira na qualidade de vida das pessoas, como conseguimos também, através da taxa de carbono sobre a navegação e a aviação, financiar os espaços sociais. Foram mais de 90 milhões de euros. Não foi o PPD-PSD que conseguiu isto, foi o PAN. Conseguimos igualmente uma licença para a reestruturação da vida das vítimas de violência doméstica para a vida familiar, para poderem fugir dos contextos de agressão. Tudo isto tem feito a diferença na vida das pessoas, mas nós precisamos de ir mais longe e temos que olhar para o futuro do país e perceber que as pessoas não podem continuar a viver sem se sentirem o retorno do esforço do seu trabalho e aquilo que foi a inflação e que foi o jackpot fiscal que o Estado beneficiou. Temos que equilibrar os tempos. Tem que ter um retrocesso para as pessoas e tem que ter um retrocesso na qualidade de vida dos mais jovens, no acesso, por exemplo, ao crédito bonificado. Nós temos que dizer aos jovens que podem e devem sonhar em ter casa própria ou então em ter acesso ao arrendamento acessível através do Porta 65 com mais oferta de habitação. Precisamos de garantir que não só temos creches gratuitas em toda a zona do país, inclusive para quem seja elegível e se não houver vaga que o Estado encare e suporte este valor para as famílias, ou que ao nível da saúde combatamos lacunas absolutamente incompreensíveis como a que temos assistido até aqui e garantimos que conseguimos apoios à saúde mental, à saúde materno-infantil. Mas Inês, deixe-me colocar-lhe aqui uma questão, até porque tenho que passar a palavra ao Luís Montenegro. Se a AD vencer as próximas eleições, como é que o PAN
vai negociar as suas propostas? Não corre o risco de se tornar inútil isto, partindo do princípio que se mantém no Parlamento, pelo menos consigo enquanto deputada? O PAN, volto a referir, foi partido da oposição com apenas uma deputada, mais propostas. Mas ao fechar a porta à AD não fica refém de uma vitória do PS? Os portugueses sabem que se querem ter um voto útil, esse voto não é no PS nem no PSD. Votar PS e PSD é exatamente a mesma coisa. Pior, votar a Aliança Democrática claramente não serve hoje os interesses do país, porque houve uma aproximação e uma escolha de Luís Montenegro de aproximação à agenda até extremista de forças populistas antidemocráticas, ao invés de se manter perto do centro-direita e daquilo que são os valores progressistas do nosso tempo. O PAN está disponível para dialogar com quem queira aproximar-se destes valores, mas isso implica claramente ter que escolher, porque votar na AD será um voto contra os direitos das mulheres, será um voto contra a proteção animal. Falando de escolhas, já está a repetir as ideias, Inês Sousa Real, falando de escolhas num governo da AD... Eu confesso que a Inês está muito ritmada, isso é um facto. Falando de escolhas, e porque estamos muito perto do final, falando de escolhas num governo da AD, o que é que vai acontecer àqueles projetos da exploração do lítio, do hidrogênio verde, do data center, de que a Inês Sousa Real falou, que estiveram no centro das investigações que levaram à queda do governo de António Costa e à constituição de João Galamba enquanto arguido? Antes disso, eu tenho só que responder àquilo que a Inês Sousa Real disse, mas não, a Inês falou não sei quantos minutos seguidos. seguidos. Podes fazer a Aliança Democrática. Não, está equilibrado o tempo. Deixe-me dizer o seguinte. Eu respeito a sua agenda política. Eu respeito a sua agenda política e respeito o seu trabalho parlamentar. Agora, vamos falar claro. A Inês está-se a vangloriar de ter conseguido, na sua negociação com o Partido Socialista, conquistar alguns dos seus objetivos para essa agenda, que eu não estou a desvalorizar. É a sua agenda, tem toda a legitimidade. Agora, querer-se assumir como parceira do Partido Socialista implica também... Não, deixa-me acabar agora. Implica também, não é só aqueles projetos que a Inês Sousa Real conseguiu aprovar nessas matérias. Implica, então, assuma todo o legado da governação, já que tem essa vantagem de ter um relacionamento com quem decide, porque quem decide é quem tem a maioria dos votos. Mesmo na Madeira. Quem tinha a maioria absoluta dos votos no Parlamento era o Partido Socialista. Mostramos a nossa Porquê é que a Inês não usou essa sua capacidade de aprovação de diplomas para colocar médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, para dar um médico de família a quem precisa, para dar um professor aos cerca de 40 mil alunos que agora, a meio do ano, ainda não têm professor na escola, para aprovar a recuperação integral do tempo dos professores? Porquê é que a Inês Sousa Real não utilizou essa sua magistratura de influência, de ligação com o Partido Socialista, para poder resolver o problema da habitação, do arrendamento, da aquisição? Quando o doutor Pedro Nuno Santos e o doutor António Costa prometeram que em 2024, nos 50 anos do 25 de Abril, todos os portugueses iriam ter acesso a uma habitação digna, porque é que não utilizou a sua capacidade de que tanta festa faz para aprovar algumas coisas com certeza importantes da sua agenda, para aprovar aquilo que era importante para as pessoas, a diminuição dos impostos. Estão feitas as perguntas, Luís Montenegro, trabalho, para as pessoas terem maior capacidade para poderem pagar as suas despesas, naturalmente, e não terem de emigrar. Tempo de resposta à Inês Sousa Real para depois o Luís Montenegro fechar este debate. E não lhes deu uma esperança. Porque é que esteve ao lado do Partido Socialista a assistir a milhares e milhares de jovens que não têm trabalho em Portugal, que não se revêem na perspectiva de progressão das suas carreiras e dos seus salários e imigram? Fez as perguntas e vamos dar a oportunidade à Inês para responder rapidamente. Luís, o PAN conseguiu aprovar o fim dos estágios profissionais não remunerados para os mais jovens. Nós sabemos que ainda há um caminho longo a fazer para garantir que os jovens não emigram para fora do país e fixar o talento no nosso país. Mas este foi um passo importante para garantir mais dignidade aos jovens que trabalham em Portugal e não foi claramente o PPP-PSD que conseguiu esta vitória. Conseguimos acabar também com as comissões abusivas que eram cobradas pela banca no âmbito da prestação da casa. Foi o PAN, poupámos mais de 119 milhões de euros às famílias. Se é certo que temos que trabalhar na próxima legislatura para garantir que há mais acesso, por exemplo, ao crédito bonificado ou a linhas de renegociação de crédito ou apoios e arrendamento acessível, fizemos já um caminho, deixámos já um legado e o mesmo não pode dizer o PP-PSD. Mesmo na proteção animal, fechámos a proteção animal este ano com 40 milhões de euros aprovados em 2 anos. Inês, 40 milhões de euros para a proteção animal. Nós não temos nada a ver com este governo. Não tem nada a ver sequer com liderar a oposição naquilo que são as conquistas. Um de cada vez, por favor. Para as pessoas. É que aquilo que importa não é ver quem é que berra mais no Parlamento, é quem é que consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Porque as pessoas lá em casa estão fartas e não querem saber se
se as medidas são de esquerda ou de direita, se foi o PAN ou se foi o PSD que as fez aprovar. As pessoas querem ver melhorias na sua vida. Sim, e mais, mas os jovens vivem com ansiedade e não têm respostas. Fomos nós que trabalhámos com uma deputada, vocês têm 77 e não conseguiram liderar este campeonato, temos efetivamente mais medidas aprovadas. Não, nós temos uma dificuldade maior em chegar a acordo com o Partido Socialista. Vocês têm mais facilidade. Eu tenho que conceder isso. Fecha este debate, Luís Montenegro. Para o final, lanço-lhe uma questão sobre a morte medicamente assistida, porque o PSD não se comprometeu com nenhuma posição. O seu secretário-geral, Hugo Soares, chegou a dizer que iria incluir no programa eleitoral uma posição sobre o assunto. Ora, não há uma única linha sobre o assunto. Quer dizer com clareza aos portugueses o que é que pretende fazer sobre este assunto, se conseguir formar governo? Nesta altura, nós vamos aguardar a pronúncia do Tribunal Constitucional. Apenas isso? Sim, nesta altura, sim. Nada mais? Nesta altura, sim. Uma posição defensiva neste fecho de debate entre Luís Montenegro e... que é importante para termos segurança jurídica. É essa a linha de raciocínio que nós fazemos nesta altura. Luís Montenegro e Inês Sousa Real, muito obrigada pela presença aqui esta noite